Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata. Preparei uma aula para a gente, né? Essa primeira aula aí. E a gente vai falar hoje sobre frase, oração e período. Você sabe a diferença entre frase, oração e período? É o que a gente vai aprender nessa aula. Embora muitas pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimos, elas apresentam conceitos distintos. Então, gente, o primeiro que a gente vai ver aí, né? A gente vai ver a diferença dos três, e aí a gente vai ver agora a frase. A frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo, que não necessariamente precisa ter um verbo para ela ter sentido. Aí, exemplo, a frase socorro, né? Quando a gente fala socorro, automaticamente, né, o interlocutor, a pessoa que nos ouve, ela vai entender o que a gente está querendo dizer. Não vai precisar acrescentar nenhum verbo, nenhuma outra palavra para que essa frase faça sentido. Só de falar socorro, a pessoa já entende que há um pedido de ajuda. Então, nesse caso, a gente tem aí uma frase, pois ela tem um sentido completo. Outro exemplo é o pare, né? Quando a gente está circulando pela via corriqueiro, né? A gente vê aí placas espalhadas pela cidade com a palavra pare, né? Com a frase pare. Então, a pessoa, quando ela vê, ela vai entender automaticamente que ela precisa parar naquele determinado local. Não precisa também acrescentar nenhuma outra palavra, nenhum verbo para que faça sentido. A pessoa vai entender o que é aquela frase, aquela única frase, aquela frase quer dizer para ela. Outro exemplo é a frase silêncio. Se a gente vê escrito em algum lugar ou alguém falando, a gente vai entender que naquele determinado local ou naquele determinado momento tem a necessidade de fazer silêncio. Então, ambos, né, têm o sentido completo. E nem o exemplo anterior, e nem esses dois exemplos, tem aí um verbo para que faça sentido, não precisa nesses casos. Portanto, a frase é um emaranhado de palavras que tenha sentido completo. Claro que existem frases com verbos. A gente vai ver mais para frente aí frases que tenham verbos. Mas quando isso ocorre, essa frase é constituída de orações. E aí a gente vai entender quando a frase tem verbo, o que ela é. Então agora a gente vai ver oração. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Exemplo aí, acabamos finalmente. A gente tem aí nessa frase, nessa oração, acabamos, né? A gente tem um verbo acabamos. Então, é uma oração porque nós temos um verbo. Levaram tudo. A gente tem aí uma outra oração. Temos o verbo aí nessa oração, levaram. É provável. Estamos indo. Então, aí, nesses quatro exemplos, a gente tem aí ou verbo ou uma locução verbal, que caracteriza, nesses casos, uma oração, porque indica ali uma ação. Perceba que dentro de uma frase podemos ter uma ou mais orações. Por exemplo, na frase socorro, eu preciso de ajuda. Nesta frase temos uma oração. A oração é eu preciso de ajuda. Ou seja, todas as vezes que tivermos um verbo dentro da frase, temos uma oração. E aí o verbo que a gente tem é preciso. Então a gente tem uma oração porque a gente tem um verbo nessa frase aí, nessa oração. Vale ressaltar que nem sempre essa oração sozinha fará sentido. Muitas vezes ela depende de outros elementos que se encontram dentro da frase para isso. Mas o que seria o período? Então a gente viu aí frase, a gente viu oração e agora a gente vai ver o período. A gente entendeu que frase, ela não precisa do verbo para fazer sentido, mas ela tem que ter um sentido completo.
A oração, ela precisa ter o verbo, né? Mas nem sempre ela vai fazer sentido sozinha. Ela pode ser que ela precise de outros elementos, mas ela tem ou verbo ou locução verbal. E o período que a gente vai ver agora. Quando pensamos num texto, muito facilmente teremos frases com muitos verbos, certo? É aí que temos um período. O período é constituído por uma ou mais orações. Quando o período possui apenas uma oração, é conhecido como período simples, mas se ela possuir duas ou mais orações, será conhecida como período composto. Então, aí, quando a gente tem apenas uma oração, a gente vai ter um período simples. Apenas um verbo, um período simples. Os períodos simples possuem uma oração absoluta, possuindo um único verbo ou locução verbal. Tem exemplo aí, Maria sorriu para João. E a gente tem a palavra sorriu, o verbo sorriu. Então, esta frase é um período simples, já que possui apenas um verbo, o sorriu, e, portanto, apenas uma oração. Já o período composto é formado por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Aí a gente tem um exemplo. A mão que balança o berço é a mão que mata. Então, a gente tem nesse caso, a gente tem três verbos. Portanto, temos mais de uma oração, formando assim um período composto. Então, nesse período, a gente tem balança, é e mata, o que caracteriza três verbos, o que caracteriza um período composto. Só recapitulando, período simples, um verbo. Período composto, mais de dois verbos. Dois verbos ou mais, né? E aí vamos fazer um exercício aqui bem rapidinho para a gente fixar o que a gente aprendeu nessa aula. Então, identifique quais alternativas abaixo são frases e quais são orações. A gente tem aí a letra A. Ufa. Ufa é uma frase ou um período? Ou é uma frase, oração ou período? É uma frase. Por quê? Porque ela é uma frase que tem o sentido completo, né? Ela não precisa ter o verbo, mas ela tem o sentido completo. Ela não vem acompanhada de verbo nesse caso. É provável que ele não venha. A gente tem aí duas orações, porque possui dois verbos, o de é provável e venha, né? Então a gente tem aí duas orações. Talvez ele vá. A gente tem aí também, no caso, apenas uma oração, porque a gente tem apenas um verbo, vá. Que os anjos te protejam. Que os anjos te protejam, a gente tem aí uma oração, né? Que é o verbo protejam. A gente tem apenas um verbo. Tem alguém aí? É uma frase e também é uma oração, né? Nesse caso. Por quê? É uma frase principalmente porque tem sentido completo e uma pausa pontuada, né? O ponto de interrogação. E é uma oração porque possui um verbo, que é o verbo aí. Então, esse aí é um exercício, né, para a gente entender melhor. E tem mais um exercício aqui também. Classifique os períodos abaixo em simples ou composto, né? E aí a gente vai ver a letra A. A viagem foi fantástica. A gente tem aí um período simples, porque o enunciado possui um verbo. Então, é apenas um verbo. O verbo foi. Tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. A gente tem um período composto, porque o enunciado possui mais do que um verbo, neste caso, uma locução verbal, que é tinha feito, e um verbo mentiu. Então a gente tem aí na letra B um período composto. Chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu. Essa é a letra C. A gente tem na letra C um período composto, porque o enunciado possui mais do que um verbo.
Neste caso, possui 4 verbos: chegou, sentou, ligou e adormeceu. Então, a gente tem na letra C aí um período composto. E a letra D? Você tem que falar com ele antes que seja tarde. A gente tem também um período composto, porque o enunciado possui mais do que um verbo. Neste caso, possui 2 verbos: fale e seja. E por último, a gente tem aí a letra E, preciso de ajuda, preciso da sua ajuda, né? E a gente tem aí um período simples. Por que a gente tem um período simples? Porque o enunciado possui apenas um verbo, que é o verbo preciso. E aí, esses foram os exercícios, essa foi a aula de hoje. Espero ter colaborado aí com a aprendizagem e poder, para que você possa entender a diferença de frase, oração e período, saber que não é a mesma coisa, né? Apesar das pessoas falarem que são sinônimos. Fica aí a minha contribuição. Muito obrigada por assistir essa aula. Até a próxima. Também deixei aqui a referência, tá? Caso queira estudar mais um pouco. E tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima aula.